Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês qual a diferença do desgaste de um sincronizado usado para um sincronizado novo. Aqui pessoal, o carro com 150 mil quilômetros rodados, aí vocês vão acompanhando aí, você que está com o carro com a marcha arranhando, então vou estar demonstrando esse passo a passo aqui para vocês na bancada. Pois bem pessoal, tenho aqui em minhas mãos o eixo secundário. Aqui já estou fazendo a montagem pessoal do meu carro, uma Palio Candy 1.0 ano 2001. Modelo 2002, pessoal, já devidamente aqui lubrificado o rolamento, coloquei aqui uma graxinha branca, só para poder fazer a montagem. Aqui vou estar, pessoal, posicionando aqui a engrenagem do eixo secundário aqui, da primeira marcha. É uma engrenagem móvel. A gente vai estar posicionando aqui ela em cima aqui do rolamento de agulha. Tá rodando livremente, pessoal, ó, está perfeito o funcionamento. Agora vou estar colocando aqui, pessoal, primeiramente o sincronizado usado, pessoal. Esse aqui é o sincronizado externo, esse aqui é o interno e aqui é o intermediário. Primeiramente vamos estar colocando aqui o sincronizado interno, que ele faz o freio aqui por dentro do intermediário. Está posicionando aqui o intermediário, em seguida o sincronizado externo. E aqui com calibre de lâmina, pessoal, vou estar passando o calibre de lâmina aqui, demonstrando para vocês aí essa medida. Aqui, meus amigos, como vocês podem ver, muitas das vezes você tá aí seu carro arranhando a marcha, você tá com o carro aí o tempo todo, vai engatar a marcha, o carro arranha a marcha. Às vezes a marcha só entra quando você passa a marcha bem levemente a alavanca. Então, aqui está o grande problema, o sincronizado aqui está gasto aqui. Perdeu totalmente o freio, ó. Quando você engata a marcha, essa engrenagem aqui, ela tá em alta velocidade. E aí quando a gente faz o acionamento da alavanca de marcha, o garfo ele impulsiona a luva para baixo para poder fazer essa frenagem através do cubo aqui também, né? Aqui tem uns cachorretes que trabalham aqui, são essas pecinhas aqui, ó. Aqui, pessoal, ela trabalha com essas molas aqui, ó, que faz a função de levar a luva aqui, ó, com pressão para baixo. Mas como o sincronizado, como mostrei, está com folga, a marcha ela arranha. Aqui, pessoal, tá tudo desmontado, mas eu só tô demonstrando para vocês o básico mesmo, que é o sincronizado, a diferença do sincronizado gasto para o sincronizado novo. Aí quando a luva, isso aqui tá em alta velocidade, a luva, ela é empurrada para baixo com o garfo, ele desce. Aí, pessoal, não consegue frear a engrenagem aqui, ó, o sincronizado tá gasto. Aí a marcha, ela pega pelas pontas aqui da engrenagem, ó, e dá aquele barulho que a gente escuta dentro do carro, aquele barulho, arranhando por cima aqui. E aí se a gente vai deixando, isso vai comendo aqui, ó, a cabeça aqui das engrenagens, a cabeça das engrenagens aqui. Aí, pessoal, fica muito mais caro. Então você percebeu que o seu carro começou a arranhar a marcha, você para logo, porque isso aqui é coisa de 60 reais um sincronizado desse. Se você for comprar uma engrenagem dessa aqui, é mais de 300, 400 reais uma só. Então eu vim fazer essa medição aqui para vocês, demonstrar, para vocês terem uma noção aí como que é a folga aí de um sincronizado aí que quando tá gasto. Esse meu aqui, pessoal, eu já tenho aqui a medição dele aqui, ó. É um calibre de 0.25. Está introduzindo ele aqui para vocês verem, ó. O calibre, pessoal, a gente tem que posicionar o calibre aqui, pessoal, e pressionar, ó, o sincronizado contra a engrenagem aqui. E vamos estar passando aqui, ó, o calibre, pessoal, para vocês verem, ó. O calibre ele tá passando folgado. Mas vamos estar usando uma outra lâmina aqui, uma lâmina 0.30, para a gente ver como é que tá essa folga. E aqui vou estar pegando ela aqui para vocês verem a diferença que tem aqui, pessoal. Essa medida aqui não pode ultrapassar 0.50. Se ela tiver a 0.50 estiver passando aqui, ó, justa, significa que esse sincronizado já deu o que tinha que dar, já desgastou, já perdeu toda a sua função. Ele tem que estar aqui, pessoal, pelo menos aí com 0.80 para a gente considerar um sincronizado de meia vida, porque se ele tiver abaixo, como eu falei, de 0.50, aí esse sincronizado já perdeu totalmente. Ele pode até estar prendendo aqui, conseguindo fazer a engrenagem frear aqui levemente, ou pode estar até freando, mas é que acontece, vocês desmontaram o câmbio, montou ele sem trocar o sincronizado, não vai demorar muito, ele vai dar problema, porque a medida aqui mínima aqui é 0.50, que ele já começa a querer perder o freio. E como eu mostrei para vocês, esse aqui, com a lâmina aqui que eu botei aqui, ó, a lâmina 0.30, ela está com 0.30, então significa que já passou do 0.50, então já perdeu toda a frenagem. Aí o que é que acontece aqui, pessoal? Olha,
O sincronizado já gasto, ó. Se deixar, a gente montar ele mesmo com 0,50, que já é o limite, mas estiver freando, mas se não demorar muito, ele já tem um desgaste lá de dentro do interno, o desgaste do externo aqui, ó. Ele já encosta aqui, ó. Ele encosta aqui e já perde o freio. Ele não consegue frear mais, ó. Pode pressionar o que for aqui que ele não prende. Ele deveria pelo menos estar assim, com a leve abertura assim, ó. E ele, ó, já está encostando lá embaixo, ó. Não tem abertura, ó. Aqui também, pessoal, temos o sincronizado interno que podemos estar fazendo essa medição. O sincronizado interno, ele custa mais a desgastar. Ele gasta geralmente o externo primeiro. Mas ele tem aqui um grau de desgaste que a gente pode ou manter ele usado, continua com o externo novo. Quando esse externo desgastar, o interno ele vai também perder o sincronismo junto, ele vai perder o freio. Então, aqui tem a medida dele aqui, quando é uma peça nova, ele vai de 0,90 a 1,60. Tem essa variação de medidas, porque muitas das vezes pode ter um desgaste aqui no intermediário, então essa medida pode mudar. Mas como o carro com 150 mil km rodado, ele ainda está numa boa durabilidade. Mas aí eu vou estar passando para vocês aqui, ó, o sincronizado interno, a gente vai estar medindo aqui agora, ele está com meia vida, pessoal, porque eu já passei o calibre de lâmina aqui, mas eu vou demonstrar para vocês, ó, um calibre de lâmina aqui de 1 milímetro, ó, 1 milímetro, vou estar passando, a gente vai pressionar aqui para baixo para medir ele, a gente pressiona o intermediário contra a engrenagem e a gente introduz aqui o calibre de lâmina, ó, para vocês verem o calibre de lâmina passando aqui, ele está justo, pessoal, tá até prendendo, ó, tá até prendendo, então ele tá, praticamente ele tá um sincronizado interno novo, porque ele está de 90 até 1 milímetro, ele está com 1 milímetro, então ele está no bom estado de conservação. Agora, se a gente for colocar, vamos supor que a gente fosse colocar o sincronizado interno usado e fosse colocar a peça nova, ó, a peça nova para vocês verem. Vou colocar a peça nova aqui e vou estar passando aqui um calibre de lâmina também de 1 milímetro para ver, ó, de 1 milímetro. Está entrando o ajuste também, pessoal, ó, para vocês verem que a folga aqui dele, pressionando bem para baixo, com 1 milímetro, ele vai funcionar muito bem, até ele chegar no 0,50, como a meia vida de 70 a 80 no calibre de lâmina, ele com 1 milímetro aqui, até ele chegar o 0,50, que é o limite de desgaste, esse sincronizado interno também, ele vai abaixar também as suas folgas, porque ele vai ficar com folga, vai abaixar, esse aqui vai abaixar junto, aí vai ter que ser trocado os dois juntos, na próxima troca que vocês for fazer. Mas se caso vocês observar que o seu sincronizado, ele tá com menos folga aqui, devido ao desgaste desse aqui, é mais vantagem trocar logo tudo, porque esse aqui, consequentemente, vai abaixar a folga dele, ele vai descer, pessoal, porque essa abertura aqui, ó, ela vai começar a chegar a encostar lá, é significado que esse aqui gastou. Aí, consequentemente, se isso aqui baixar, esse sincronizado externo novo aqui, ele vai baixar também, mesmo ele sendo novo, ele vai encostar aqui. E como eu mostrei aqui no sincronizado usado, ó, ele já está praticamente encostando com a lâmina de 0,30. Praticamente a gente não vê quase abertura nenhuma, ele não está freando mais. Aí, fica o critério de vocês, porque tem que medir direitinho esse interno, medir o externo, se for o caso de colocar o interno usado e botar o externo novo, ver se ele vai estar com a medida boa para vocês conseguirem ainda ter curso o suficiente para o carro rodar mais uma quilometragem boa sem dar problema de arranhar a marcha novamente. Eu aqui, pessoal, particularmente estou fazendo o seguinte, eu vou trocar os dois. Eu vou trocar o interno, né, como eu mostrei aqui, ó, o externo novo e o interno, apesar de ele ainda ter boa durabilidade. Agora eu vou estar fazendo, pessoal, a medição aqui do sincronizado novo para vocês verem a diferença do que eu falei no início lá do usado, a diferença do usado para o novo, conjunto inteiro novo. Aqui está, pessoal, sincronizado interno novo. Esse aqui, o interno, ó, o código dele. Vou estar colocando ele aqui no eixo. Aqui vamos estar colocando o intermediário. Por sua vez, o sincronizado externo, que é esse código aqui, ó, 46776199, sincronizado novo, externo.
Vamos estar colocando ele aqui. Está freando bem. Agora vamos colocar aqui a calibre de lâminas. Vou estar passando um calibre de lâmina aqui de 1 milímetro. A peça tudo nova. Vamos ver aqui. Ó, pessoal, passou folgado. Intermediário. Novo. Ó, folgado. Agora vou estar passando aqui. Eu já fiz a medida aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Vou colocar uma lâmina de 0,50. 0,50. Uma lâmina de 0,05. Deixa eu focar aí, 0,05 e uma lâmina de 1 milímetro. Então vai ficar 1 milímetro e 55. Aqui, ó. 1 milímetro. 1 milímetro e 55. Vou estar pressionando para baixo aqui. E vamos estar introduzindo essa lâmina. Aí, pessoal, ó. A lâmina entrou justa. Significa que essa folga aqui, ela tá com 1,55, ó. Intermediário novo, ó. Pressionando bem para baixo, ó. 1,55, ó. Viu aí? Então, pessoal, você viu a diferença do usado quando você tem um sincronizado usado para um sincronizado novo. Vocês vê, aquele de lá tava pressionando todo para baixo e tá dando 0,30. E esse aqui tá dando 1 milímetro e 55. Ó, 1 milímetro e 55, então justo, ó. Achei a posição certa aqui, porque a gente tem que achar a posição certa. Ó, prendeu, ó. 1 milímetro e 55. Então essa é a diferença de vocês na hora de for montar. Vocês têm que observar o interno primeiramente, fazer o teste primeiro do interno. Aí sim, depois quando você colocar o novo, você vai ver se vai valer a pena continuar com o interno aqui. Vocês colocar o novo aqui, ou vocês trocam o conjunto todo como eu mostrei. Bota o interno, bota o externo e fica com a peça nova por mais 150 mil, 200 mil quilômetros, dependendo dos seus cuidados, de troca de óleo, do câmbio também, porque o câmbio ele tem desgaste, as limalhas que vai soltando aqui dessas engrenagens, ela vai fazendo também esse óleo, ele consumir outras partes do câmbio, então a gente tem que ver quanto é que está fazendo essa troca desse óleo, a cada 150 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, dependendo do seu manual do proprietário, e por aí vai, pessoal. Esse é o meu vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a outra parte do eixo primário para o outro vídeo, aí vocês acompanham por lá a medição também aqui desse sincronizado que é único. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.